porque andavam desgarrados. Repita comigo: desgarrados. Andavam distantes. Repita comigo: andavam errantes. Agora olha aqui para mim. Como ovelhas que não têm pastor. Quando eu observo esse texto, aqui está uma resposta para aqueles que pensam que não existe a necessidade de ter um pastor. Podemos nos referir aos desigrejados, descongregados, distanciados, afastados. Porque quando o texto diz assim, andavam desgarrados, quem é pai e quem é filho sabe do que eu vou dizer. Na nossa infância, na sua infância, quando você olha para alguém que tem criança, geralmente a criança anda agarrado no pai, sim ou não? Agarrado. Tem pai que ele anda com a criança para todo lado. A minha filha Nicole, quando era bebê, eu andava com ela na rua, mostrando para todo mundo, ó, ia para um lado, ia para o outro, e ela agarrada em mim. Nós temos um pastor, e o lugar da ovelha é perto do seu pastor. Está entendendo? Está entendendo? Jesus observa a multidão. E o nosso Deus, ele é extraordinário. Ele é, olhe para cá. O nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. Que Deus é esse? O Deus da Bíblia. Porque o Senhor observou as falhas que a multidão tinha. Jesus observou que a multidão tinha imperfeições. Jesus observou que a multidão estava andando desgarrados e errantes. E ele não teve ódio e nem fúria da multidão por isso. Mas ele teve compaixão, misericórdia. Porque quando uma ovelha está distante, o Senhor está esperando esta ovelha retornar para perto dele. Ele espera essa ovelha se aproximar dele. Só que a Bíblia diz também que além de esperar, tem momentos, dependendo de cada situação, de cada ovelha, ele deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Ele dá e ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Quando nós transmitimos para a vida aqui na terra, o Senhor constituiu pastores, líderes, para conduzir o rebanho a Cristo. Por isso que ele diz em suas palavras: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles hão de dar conta de vós para Deus. Porque quando uma ovelha desobedece o seu pastor trabalha mais pesado, cansado, entristecido. Mas vamos voltar ao texto.
Jesus viu uma grande multidão. Quando ele observa a multidão, ele tem compaixão, porque eles estavam andando desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Porque uma ovelha que não tem pastor, ela está correndo um grande perigo. E nós estamos em uma campanha que tem como tema derrubando gigantes. Quem foi que derrubou o gigante? Quem foi que derrubou o gigante? Davi. Por que é que Davi derrubou o gigante? Irmãos, Davi conhecia muito bem o que é ser um pastor. Eu vou mais além. Além de Davi conhecer o que realmente é ser um pastor, Davi sabia a necessidade de se ter um pastor. Repita assim comigo: a necessidade de ser e a necessidade de ter. Olha aqui para mim. Porque se Davi não tivesse humildade, se Davi não tivesse simplicidade, se Davi não tivesse obediência, submissão, se Davi não tivesse um conhecimento e uma sabedoria vinda do alto, se Davi não tivesse intimidade com Deus, fidelidade, compromisso com Deus, ele diria: eu não preciso de pastor. Qual era o trabalho de Davi enquanto estava na casa de seu pai? Apacentar as ovelhas de seu pai. Foi aí que ele adquiriu para si grandes experiências. Experiências que ele não saiu contando, se exaltando, se engrandecendo. Ele poderia ter espalhado a todos no dia que ele venceu o leão. Porque o leão pegou a ovelha quando a ovelha se afastou do rebanho, se distanciou do rebanho. Mas Davi não ficou olhando o leão levar a ovelha. Ele se dispôs a ir atrás do leão, lutar com o leão, matar o leão e trazer a ovelha de volta. Eu quero ser profeta nessa noite para alguém que está nos assistindo agora e por algum motivo e por alguma causa você está distante do rebanho. O Deus da Bíblia, o pastor dos pastores, se põe de pé nesta noite para ir lutar com este leão que te afastou e te trazer de volta para o pasto do pastor real, na presença dele. As experiências que Davi tinha, ele contou no momento certo para Saul. Outro dia, apacentando as ovelhas de meu pai, veio um urso, arrebatou a ovelha. Eu fui atrás do urso, lutei com o urso, matei o urso e trouxe a ovelha de volta. Davi tinha experiências pastoral. Davi conhecia muito bem a necessidade que as ovelhas tinham. O texto não frisa, mas eu creio. Por que é que não foi mais escrita as experiências de Davi indo atrás de ovelha, lutar com urso e com leão? Porque quando as ovelhas perceberam que o urso veio e arrebatou e ele trouxe de volta, e depois acontece de novo com o urso, com o leão e o urso, a partir daquele dia as ovelhas olhavam e pensavam:
10 vezes antes de se afastar do rebanho, por conta do perigo. Mas ainda que isso acontecesse, as ovelhas se sentiam protegidas, porque o pastor estava com elas ali, Davi estava com elas ali, conduzindo, guardando, protegendo e alimentando as ovelhas. Estamos em uma campanha que fala derrubando gigantes, mas eu quero me aprofundar nesse conceito pastoral. Olha aqui para mim. Os irmãos conhecem de qual texto a respeito da queda do gigante? Que Davi foi apenas levar alimento para os seus irmãos, e quando chega o gigante está afrontando todo o exército de Israel. Davi se oferece para lutar com o gigante. Com apenas uma pedra cravada na testa do gigante, Davi obteve a vitória. Agora olha aqui para mim. Só que quando nós abrimos as nossas Bíblias no Salmo 23, eu imagino que em suas experiências, alguém olha para Davi e diz: Davi, eu queria ser como você, Davi. Davi, você é um grande pastor, Davi. Davi, você é um exemplo de pastor, Davi. Como adquiriu tantas experiências, Davi? Por que é que você não pereceu nos caminhos, Davi? Porque nós estamos falando a respeito de um homem por nome Davi, que sabia o que era apacentar ovelhas, que tinha experiências pastoral, que venceu o urso, que venceu o leão, que venceu o gigante. E um homem que da sua simplicidade, através do chamado de Deus, se tornou rei. Está entendendo o que Deus está falando? Porque ele compreendia a profundidade dos mistérios de Deus. Mas ele não pega isso para si. Ele não se engrandece. Ele não se exalta. Imagina alguém chegando dizendo: Davi, qual é o segredo de tudo isso? Como é que você já enfrentou urso, já enfrentou leão, já enfrentou gigante, já enfrentou exércitos e não pereceu, Davi? Qual é o segredo de tudo isso? Imagino Davi olhando e dizendo: o segredo não sou eu. Vocês acham que eu sou um grande pastor, Davi dizendo. Mas vocês precisam entender algo muito mais profundo do que isso. O que, Davi? Eu vou lhe falar. O que, Davi? Eu vou expressar. O que, Davi? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A multidão que Jesus encontrou não podia dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque estavam desgarrados e estavam errantes. Mas depois daquele encontro que eles tiveram com Jesus, está entendendo o que Deus está falando? Porque a gente gostamos, muita gente gosta de dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas para Ele ser o nosso pastor, é Ele que tem que nos conduzir. Para Ele ser o nosso pastor, é Ele quem tem que nos guiar, é Ele que tem que nos alimentar, é Ele que tem que nos guardar, e nós temos que obedecer a Ele. Davi conhecia com muita propriedade, por isso que ele frisou com seu conceito de determinação, dizendo: o Senhor é o meu pastor.
Porque se as ovelhas diriam, olhe para cá, que se as ovelhas diriam, Davi é o meu pastor, Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor. Davi tinha um pastor, diga para o seu irmão, Davi tinha um pastor. Diga assim, Davi tinha o pastor dos pastores. Está entendendo? Olha a garantia que Davi pega para si. E nada me faltará. Querido, se o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Ele vai multiplicar o pão de cada dia. Ele vai prover da onde não tem para te abençoar. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída. Aí Davi continua dizendo: deitar-me faz. Não, ele não está dizendo eu me deito. Ele está dizendo deitar-me faz em verdes pastos. Já viu quando você vai num lugar bem bonito, aquela grama, está entendendo? Aquela pastagem, e você chega e estica aquele lençol para fazer um piquenique, para descansar com a família. Você olha e fala, que lugar bonito, que coisa linda, eu vou deitar aqui e vou descansar. Na proporção espiritual, o pastor dos pastores, ele nos faz deitar em verdes pastos. É como o Senhor estivesse dizendo: deita e confia. Vai dormir, coloca a tua cabeça no travesseiro. Se tu tens o Senhor como teu pastor, Ele te faz deitar e descansar em paz. O diabo é especialista em nos oprimir, em nos afligir, em nos angustiar, em trazer opressão, em tentar nos tornar depressivos, em trazer as preocupações da vida sobre o nosso entendimento. Mas o Deus da Bíblia marcou essa noite para te dizer: Ele te faz deitar em verdes pastos desta noite.